de associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 bairros da capital. A operação leva o nome de Sítio das Neves, em referência ao imóvel utilizado pelos criminosos para aplicar o golpe do falso intermediador. O primeiro contato foi feito pela internet. De acordo com a polícia, os criminosos teriam se apresentado como mediadores da negociação imobiliária para a compra do sítio. A vítima chegou a fazer a transferência bancária de R$250 mil. O golpista ele faz esse primeiro contato com esse pretenso vendedor, replica esse anúncio numa plataforma de venda e aí o comprador, a vítima, faz contato e aí esse intermediário acaba ludibriando essas duas pessoas que são vítimas e nesse caso esse senhor que estaria comprando esse sítio acabou fazendo essa transferência de R$250 mil. Eles também faziam a compra de contas bancárias. A gente sempre lembra que essa pessoa que às vezes acha que vou vender minha conta, vou ganhar um dinheiro fácil aqui, vai estar respondendo também por todos os crimes, assim como os suspeitos que foram presos na data de hoje. E a polícia orienta para que, em casos de negociações feitas pela internet, o interessado jamais faça a transferência de valores para terceiros. Busque fazer diretamente para a pessoa com quem você fechou o negócio. Um adolescente de 17 anos, suspeito de cortar a língua de uma garota de 15, foi novamente apreendido pela Polícia Militar de Tangará da Serra. O repórter Diego Rodrigues tem essas informações. O menor estava em uma residência acompanhado de outras 4 pessoas na região do Jardim dos Ipês, quando foi abordado pela Força Tática. Segundo a polícia, no momento da abordagem, ele reagiu à apreensão. O jovem, que é suspeito de participar da tortura de uma menina de 15 anos de idade, que teve parte da língua cortada há 2 semanas, fugiu do Fórum de Tangará 5 dias após ser apreendido pela primeira vez. Ainda de acordo com a PM, ele pode ter participado de outros homicídios em Tangará da Serra, envolvendo briga de facções. O tenente-coronel Osmário de Oliveira Júnior falou sobre a ação e o histórico do menor. Mesmo ele sendo de pouca idade, hoje cerca de 17 anos de idade, ele já vem cometendo uma série de crimes e crimes violentos. Conforme a gente pôde constatar, ele estava amando de lideranças do crime organizado que estão presos hoje na capital do estado. Então ele era tipo o braço armado que recebia as ordens das lideranças na capital e efetuava esses crimes aqui na nossa região de Tangará da Serra. Dos 5 homens acusados de participar da tortura, 3 estão presos desde o dia do crime. As investigações continuam com o objetivo de localizar o último suspeito de participar das agressões. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os adultos vão responder pelos crimes de tortura com uso de arma de fogo, lesão corporal grave, associação criminosa e roubo. Já o jovem de 17 anos vai responder pelos atos infracionais semelhantes. O Ministério Público Federal vai apurar uma suposta omissão do Estado de Mato Grosso na educação de indígenas. As informações ao vivo com o repórter Natan Goulart. Olá, Natan, boa noite. Oi, Luzimar, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, viu? O Ministério Público Federal determinou a abertura de inquéritos para investigar supostas omissões do governo de Mato Grosso quanto à educação de moradores de aldeias que fazem parte da terra indígena Marauatsete, que fica em Bom Jesus do Araguaia, no nordeste do estado. Essas portarias foram publicadas no Diário Oficial do MPF hoje e foram assinadas pelo Procurador da República, Everton Pereira Aguiar Araújo. A Secretaria Estadual de Educação enviou uma nota dizendo que já informou ao MPF as providências emergenciais adotadas para atender as aldeias e afirmou também que os estudantes têm atendimento com estrutura adequada. O MPF também abriu inquéritos para apurar impactos da exploração de areia e avanço do desmatamento em outras terras indígenas do estado, além também da fraude em benefícios da Previdência para indígenas daqui de Mato Grosso. Luzimar. Muito obrigada, Natan. Portanto, é o início desta apuração feita pelo Ministério Público Federal. Muito obrigada pelas informações. A seguir, a queda nos casos de Covid aqui no estado
E ainda, 2 pessoas morrem em confronto com a polícia quando tentavam furtar uma agência bancária em Várzea Grande. Duas pessoas foram mortas em confronto com a polícia nesta madrugada em Várzea Grande. Os suspeitos tentavam furtar uma agência bancária. A tentativa de invasão à agência do Banco do Brasil, na Avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande, aconteceu antes das 5 horas da manhã. A polícia foi chamada quando os criminosos estavam quase na parte interna do prédio. Quando os PMs chegaram, houve confronto. Nós logramos fazer a varredura no banco e localizamos os 2 suspeitos que vieram a resistir à prisão policial, à ordem policial, e entramos em confronto com eles. Este morador estava dormindo e acordou com o barulho dos tiros. Eu ouvi foi um barulho, sei também, de repente outro, o estrondo que deu aí, tá? Não vi mais nada e eu não fiquei com medo aí, a mulher não quis deixar eu sair. Aí eu fiquei, depois eu vi barulho de conversa aqui, que abri, que eu vi a polícia tudinho aí. Além dos 2 mortos, a polícia acredita que outros suspeitos podem ter participado do crime, mas fugiram quando o alarme do banco disparou. A agência ficou fechada pela manhã, enquanto uma equipe de perícia trabalhava lá dentro. Eles querem saber como os suspeitos conseguiram entrar no prédio. Também foram apreendidas as armas usadas pelos criminosos, além de uma escada. Até o fim da manhã, os suspeitos não tinham sido identificados. Não havia qualquer tipo de documentação, né, com nenhum dos dois suspeitos ali. O que a gente pode falar é que é um modus operandi, né? Normalmente, quando realiza esse tipo de ação, eles vêm para o local justamente sem identificação, para em caso de prisão, né, justamente prisão, qualquer tipo de situação, evitar a facilidade na sua identificação, né? Então, isso é uma praxe aí do meio criminoso. E no fim da tarde, o Instituto Médico Legal confirmou a identificação dos 2 corpos. Luiz Guilherme Moraes da Cunha, de 20 anos, e o outro, um adolescente de 15 anos. Depois que a perícia terminou o trabalho ali no local, a agência do Banco do Brasil da Avenida Couto Magalhães abriu para atendimento. Em nota, o banco informou que colabora com as investigações da polícia. Agora eu queria te mostrar aqui um assunto que é destaque no G1 Mato Grosso e uma história, gente, muito triste. Um idoso de 72 anos que conseguiu a certidão de nascimento somente nessa idade. Ele passou a vida toda praticamente como um invisível, sem documentação. Conseguiu a certidão de nascimento, conseguiu os documentos, deu entrada no pedido de aposentadoria, porque já tinha idade para isso, e morreu no dia em que ele iria sacar a primeira aposentadoria. O senhor Márcio Messias da Conceição, a história dele é muito triste. Ele saiu de casa no Maranhão aos 9 anos de idade, rompeu laços com a família, viveu trabalhando em uma fazenda em condições análogas à de escravidão, teve um infarto e morreu no dia que iria receber a primeira aposentadoria. Enterro vai ser nesta quarta-feira em Campinápolis, onde ele morava. Aqui está o senhor Márcio, que passou toda a vida em busca, né, sem ter esse reconhecimento como cidadão. E agora acontece essa tragédia. A nossa solidariedade aos amigos dele lá de Campinápolis. A gente volta a falar sobre a liberação da pesca do pintado. Ontem, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma portaria autorizando a pesca. Mas havia a dúvida sobre a partir de quando essa permissão valeria aqui em Mato Grosso. O Luiz Gonzaga Neto explica pra gente. É definitivo. A partir da próxima sexta-feira, com o fim do período da piracema, a pesca do pintado também estará permitida aqui em Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente esclareceu que depois da portaria publicada pelo Ministério do Meio Ambiente permitindo a pesca da espécie, agora o Ministério precisa publicar um plano de recuperação. E isso ainda não ocorreu oficialmente. Só que a SEMA já teve acesso ao texto que será publicado. E ele não prevê a restrição da pesca. Portanto, quando a piracema terminar, a pesca do pintado estará liberada.
Entre as medidas de recuperação está a previsão da realização de um processo de monitoramento da espécie, que vai ser feito tanto pelos órgãos federais, também pelos órgãos estaduais, num período de 12 meses, que posteriormente vai fundamentar a reedição de novas medidas de recuperação. Então, portanto, não será proibido a pesca do pintado, tanto no Mato Grosso quanto nas outras bacias que essa espécie possui. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que houve uma redução significativa nos casos de Covid em Mato Grosso, comparando dezembro com janeiro. A gente tem as informações na tela. Desde o início da pandemia, Mato Grosso registrou quase 883 mil casos de Covid. Agora vejam aqui a comparação entre dezembro e janeiro. No mês passado, quase 31 mil casos confirmados aqui no estado. E neste mês, que termina hoje, 6.725, ou seja, praticamente um quinto do que a gente teve no mês passado. Em relação às mortes por Covid, desde abril de 2020, a doença causou a morte de 15.379 pessoas aqui em Mato Grosso. Na última semana de dezembro, foram 19 óbitos. E nesta última semana de janeiro, menos da metade. Foram 8 mortes e nós lamentamos, claro, por todas essas vidas perdidas. Na rede pública estadual, atualmente 23 adultos estão internados em UTIs tratando de Covid. E nas enfermarias conveniadas ao SUS, são 16 pessoas internadas. Você vai ver depois do intervalo um casal que está há mais de 600 dias viajando pelo Brasil e por países vizinhos. Já, já. Estamos de volta e eu quero te mostrar aqui os destaques do portal Primeira Página nesta terça-feira, notícias que estão sendo acompanhadas 24 horas por dia. Nossa equipe trazendo aqui as informações para você. Prefeitura terá que devolver dinheiro a contribuintes que pagaram por IPTU verde. Acessa lá para você acompanhar essa informação. A gente tem também colunas, várias colunas que são atualizadas diariamente. E hoje a coluna é a minha, Comunicação de Primeira. Eu trago aqui uma reflexão sobre os nossos hábitos de comunicação. E muitas vezes a gente acaba esquecendo do básico, né? Que é dar bom dia, boa tarde, o obrigado, com licença, por favor. Então, a coluna de hoje, Comunicação de Primeira, fala sobre essas boas maneiras da comunicação, que é o básico. Antes de saber falar bem, você tem que ter essas boas maneiras. Acessa lá no portal Primeira Página, confira as colunas todas e as principais notícias do dia. Quem tem carro ou moto deve preparar o bolso. O gasto com o IPVA vai ser maior este ano para muitos veículos. Esse tipo de despesa, não só com impostos, mas também com combustível e manutenção, tem um impacto grande no orçamento doméstico. Os gastos com o carro representam a segunda maior fatia do orçamento familiar. Ele só fica atrás dos gastos com alimentação. O brasileiro muitas vezes acredita que ele ter um carro, ele só precisa juntar o valor do patrimônio. E muitas vezes ele esquece que ele vai ter combustível, e o combustível hoje está um valor um pouco acima do esperado. A gente tem também manutenções desse carro, né, para se fazer durante o período de uso, alguns tributos como IPVA. E neste ano o valor do IPVA vai subir, principalmente dos carros usados. Uma preocupação a mais para os motoristas. Eu estou me organizando, fazendo mais economia, né, para poder pagar. Tá muito caro. Esse ano está mais caro do que um ano retrasado, né? Mas nem todo mundo teve esse cuidado. A pesquisa do Serasa também mostrou que a cada 10 brasileiros, 2 não se organizam financeiramente para fazer o pagamento do IPVA, o equivalente a 20% da população. E aí, para não comprometer o orçamento familiar, uma das opções é com o parcelamento do tributo. Em Mato Grosso, o parcelamento pode ser feito em até 6 vezes.
Mas a Secretaria de Fazenda do Estado pretende ampliar o número de parcelas. Estamos encaminhando uma lei para a Assembleia Legislativa, possibilitando o parcelamento em até 8 vezes e possibilitando também um desconto de 10% em até 2 parcelas ou até 5% em 3 parcelas. O desconto para pagamento à vista aumentou este ano. Agora, quem optar por pagar de uma vez só vai ter abatimento de até 15%. E como a cota única só vence em 1º de maio, ainda dá tempo de se organizar. Sacrificar as férias por IPVA. E você vai pagar à vista? Porque tem um desconto, né, que seja queira ou não queira, ainda ajuda bastante, né? Tem que pagar, porque se andar irregular, né, acaba sendo penalizado, que é pior. Nos últimos 3 anos, segundo o governo do estado, aumentou o número de contribuintes que deixaram de pagar o IPVA e o licenciamento. Muitos foram parar na dívida ativa. Quem quiser quitar os débitos pode ter facilidades. O débito, estando em dívida ativa, deve procurar a Procuradoria-Geral do Estado. Aqui no nosso prédio central, aqui no trevo que vai para a Chapada, né, e a Guia, pode procurar nos ganha-tempo, eles podem acessar, pode procurar nos cartórios de protesto, se por acaso essa dívida foi encaminhada por nós ao cartório de protestos, e também nas agências fazendárias dos mais diversos pontos aí do nosso estado que estão autorizados pela PGE, né, a fazer a negociação. Câmeras estão ajudando na fiscalização da BR-163 em Mato Grosso. As imagens são usadas pela Polícia Rodoviária para monitorar os trechos mais perigosos e também para aplicar multas. Nem todo motorista que trafega pela BR-163 já sabe, mas a Resolução 909 do Conselho Nacional de Trânsito tornou essas câmeras da empresa concessionária extensões dos olhos de patrulheiros. Se por meio das imagens, infrações de trânsito forem flagradas, a PRF está autorizada a emitir multas. Nas margens da rodovia, há placas que informam que o vídeo monitoramento está sendo feito. Hoje a concessionária ela conta com 52 câmeras do sistema PTZ. Esse sistema PTZ ela é feito controle de zooms e giro da câmera. Então ele chega a um zoom de até 3 km para a identificação do veículo e da placa, identificação da placa. Além dessas câmeras PTZ, nós temos mais 100 faixas monitoradas com câmera OCR. A câmera OCR ela faz a identificação do caractere da placa. Então, além de visualizar, ele também identifica as letras e os números da placa. E todas essas informações, tanto a câmera PTZ como a câmera OCR, estão disponíveis para a Polícia Rodoviária Federal, assim como a CESP também, Secretaria de Segurança Pública, para ajudar na segurança pública e segurança viária. Atualmente, os policiais contam com 52 câmeras ao longo de 850 quilômetros da BR. Isso representa uma câmera para cada 16 quilômetros. Mas essa capacidade de fiscalização vai aumentar nos próximos anos. O objetivo é instalar uma câmera a cada 2 quilômetros. O monitoramento é feito por 2 policiais, da mesma forma que o trabalho nas estradas. No computador, eles controlam o posicionamento das lentes e, ao detectarem uma infração, podem retroceder a imagem para conferir a placa do veículo. As ultrapassagens em locais proibidos são as principais irregularidades filmadas. O motorista deste caminhão e o desta caminhonete, por exemplo, vão pagar multa de R$ 1.465. O chefe da segurança viária da PRF conta que, em média, 50 multas estão sendo aplicadas por dia com base nas imagens das câmeras na BR-163. Nós estamos com esse monitoramento desde outubro. A gente já tem reparado que algumas pessoas já têm, inclusive até procurado aqui a sede da PRF para conversar sobre isso. Existem as placas informando, mas mesmo assim alguns condutores ainda não entenderam isso. Porém, com o tempo, nós já temos observado que a quantidade de autuações tem reduzido em alguns pontos, o que tem sido muito positivo para nós e, consequentemente, não vamos ter mais tantas colisões frontais com resultado morte, o resultado feridos graves, que é justamente o que nós não queremos naquele local.
Um grupo de voluntários realiza uma campanha para arrecadar material escolar em Tangará da Serra. Dona Cláudia recebeu os materiais escolares para os 4 filhos. Mochilas, cadernos, lápis, borrachas, o essencial para começar o ano letivo. Vai ajudar bastante, né? No momento não estava condições de comprar, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou, né? Todos os materiais escolares foram arrecadados pelo grupo de voluntários Os Sementinhas, que continua com a campanha de doação. Nós estamos arrecadando os materiais escolares de bolsas, lancheiras, cadernos, borracha, lápis de cor, né, lápis normais, canetas, tanto os novos quanto os usados, né? Os usados em bom estado, que a gente faz a reciclagem. E para atender mais famílias que não têm condições de comprar o material escolar, a campanha tem conseguido parceiros para ajudar a causa. Um dos pontos de coleta fica na empresa da Josiane. Nessa caixa, bem na entrada da loja, as pessoas podem depositar produtos para a doação. A gente, enquanto empresa, a gente sabe que não é só gerar lucro, mas também fazer algo de bom para a sociedade. Tudo que você tiver em boas condições em sua casa, você também pode trazer até a loja, que nós somos um ponto de coleta dos Sementinhas e nós vamos estar, as meninas vão vir recolher para entregar para as crianças. Uma estratégia para incentivar a solidariedade foi montar kits escolares com preço mais acessível, que possam ser adquiridos e doados. E a gente viu uma possibilidade de a gente fazer os kits já pronto, dar um desconto e a pessoa vir e a gente oferecer no caixa para a pessoa. Deseja abençoar o projeto Sementinhas com um kit básico de materiais? E aí a pessoa abençoa com R$25. E a gente já coloca ali na caixinha do projeto, todos os dias as meninas vêm, recolhem e já faz as doações para as crianças. Fazer essa ação é gratificante, você vê a felicidade das crianças e também dos pais, na hora de entregar o material, a bolsa, e eles verem que os filhos deles vão poder ir para a escola com esses materiais e não vão estar passando a necessidade, né? Quem nunca pensou em colocar tudo que tem dentro de um carro e pegar a estrada sem data de voltar para casa, hein? Sonho realizado por um casal de jornalistas do Rio Grande do Sul que está em Mato Grosso. A Karine e o João tinham um carro e um sonho. Por incrível que pareça, nesse carro cabe uma cama de 1,80 por 1,30 mais ou menos. Então a gente dorme nele, a gente também cozinha nele, por quê? Porque a gente tem uma bateria extra que usa para usar uma panela elétrica. Jornalistas e casados há 12 anos, foi em 2019 que eles decidiram mudar totalmente a rotina. A gente pegou esse carro, que era o que a gente tinha na garagem, e saiu para dar uma volta pela América do Sul. A ideia era fazer toda a América do Sul e todo o Brasil. A gente conseguiu fazer a parte da América do Sul, veio a pandemia, a gente foi obrigado a parar, voltou para casa, esperou a situação acalmar um pouquinho e aí saiu para explorar todo o Brasil e a gente está desde maio de 2021 rodando, sem voltar para casa. Já são mais de 600 dias longe de casa. Está sendo bem interessante essa experiência pelo Brasil. A gente brinca que cada novo estado é como se fosse um novo país, né? A gente tem que ir se adaptando, vai pedir pão na padaria em cada estado, é um jeito diferente que se pede pão. As pessoas nos perguntam, né, como é o Brasil, mas de qual Brasil a gente está falando, cara? Que são muitos Brasis, né? Cada estado e dentro de um mesmo estado, né? Na rota, em Mato Grosso, já estão carimbadas as cachoeiras de Comodoro, Nova Lacerda, Campo Novo do Parecis, a mata em Vila Bela da Santíssima Trindade e Alta Floresta e até o Parque Florestal de Sinop. Sempre que a gente consegue estar numa área de Amazônia, de floresta preservada, é especial, né? Ver que ela continua ali, que as pessoas estão cuidando. Então, eu acho que tem esse simbolismo. Também a gente está conseguindo sentir isso no Mato Grosso, né, também. Algumas peculiaridades chamaram a atenção dos aventureiros em Mato Grosso, como a famosa placa na entrada do município de Vera. E, claro, pausa pra foto, né? A gente lá, Las Veras, a gente achou sensacional, assim,
O brasileiro tem essa criatividade, né? Olhando de longe, a gente nos sentimos em Las Vegas, né? Nos Estados Unidos. E é a bordo desse carro que o João e a Karina embarcaram nessa viagem cheia de aventuras. E aqui na lataria, as lembranças de alguns dos lugares por onde o casal já passou, começando pela viagem na América do Sul, por países como Argentina, Peru, Chile e, claro, também conhecendo os estados brasileiros. E já foram 24 contando com o Mato Grosso. Mas eles já passaram também, olha só, por Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Alagoas, Maranhão, mas não para por aí. A gente tem muita saudade de casa, mas a gente está próximo de completar a nossa jornada, né? Faltam só 3 estados e o Distrito Federal, né? E a gente tem um afilhado, cara, que nasceu agora há 8 meses, nosso primeiro afilhado. A gente não conhece, todo dia a gente recebe foto e vídeo, então está sendo bem difícil também, assim, a gente não está acompanhando o crescimento dele. Mas essa excursão por Mato Grosso tá só começando. Chapada, passaremos por Cuiabá e depois vamos conhecer ali o Pantanal, né? Tem muita coisa ainda para conhecer no Mato Grosso, a gente está cheio de expectativa. E o MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje no Globoplay. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Ótima noite para você. Tchau, pessoal.